Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. E como sempre, aqui um convidado de peso para brilhantar aqui mais um episódio, uma conversa que a gente vai ter aqui, um bate-papo com a nossa querida Samila Fonteles. Isso. É isso? Falei direito o nome? Samila Fonteles. Samila Fonteles. Uma satisfação imensa tê-la aqui no nosso podcast, a policial mais nova que a gente ouve aqui. E é interessante, né, a gente conhecer um pouco da sua carreira, como é que você chegou na polícia. Muito obrigada pelo convite, né? Confesso que quando eu recebi a sua mensagem me convidando para vir, fiquei muito feliz porque podcast, também o Instagram, é de grande valia para todo mundo. Muito interessante todos os conteúdos abordados. Espero contribuir aqui com a minha história, minha trajetória, enfim. Obrigado, Samila. Eu já acompanho o seu trabalho, né, no Instagram, há uns 5 anos aí, acompanhando várias redes sociais de policiais, você se destaca. E não só por isso, eu tive que te convidar também, porque a minha sobrinha sempre, minha afilhada, Ana Beatriz, que eu até mando um abraço, está estudando para o concurso CFO e para o próximo CFSD, já está se preparando, né, terminando a faculdade de Direito. E ela sempre tem falado para mim: tio, leva a Samila, leva a Samila. Eu falei, não, ela já está no meu radar, é um por semana, a gente tem vários convidados, né? E hoje a gente tem a honra de recebê-la aqui. Como você falou, né? O podcast se transformou numa grande ferramenta, um grande instrumento para que a gente possa falar com o nosso público, vender o nosso trabalho, falar das nossas experiências, porque é muito importante, eu acho legal e relevante o trabalho que vocês, policiais, e você tão novinha, né, ingressou tão recentemente na polícia, e já tem uma rede social aí bombando com 100 mil seguidores, e que diariamente apresenta a sua rotina de trabalho, a sua rotina de estudo, que eu creio que você ainda continua estudando, é mentora, né? Fala um pouquinho dessa sua experiência. Quando é que você decidiu entrar para as redes sociais, assim, de forma mais enérgica, né? Após ingressar na polícia? Então, há 5 anos atrás, quando eu decidi fazer o concurso para a polícia, já estava estudando há mais ou menos 1 ano. Eu fazia faculdade de Direito, ainda estava na faculdade. E depois que eu passei na prova da PMDF, eu comecei a postar. Só que naquela época, 5 anos atrás, não era igual é hoje, né, as redes sociais. Era algo mais tranquilo, não tinha tantos seguidores. Era realmente mais pessoas que buscavam ali a área policial. E eu comecei a postar as fases do concurso. E começou do zero o Instagram. 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, eram mais amigos, mais conhecidos do cursinho. E com o tempo, eu postando, né? Postei o TAF, postei algumas coisas sobre o psicotécnico, o resultado final. E aos poucos foi crescendo mais e mais. Então já tem 5 anos que eu trabalho, né, com as redes sociais. E pretendo continuar trabalhando, porque eu acho que a gente consegue levar muita informação, né? Informação correta, informação segura para as pessoas que também almejam, né, ser policiais. E acho que hoje é a principal ferramenta para quem realmente quer seguir esse caminho, que são as redes sociais. Então o seu Instagram, ele surgiu como um diário de estudo digital, Isso, né? exatamente. Interessante, né? Foi mais ou menos um diário de como eram as fases do concurso. Então, eu ia treinar para natação, eu postava, hoje estou treinando para natação. Na época eu morava em Goiânia, vinha de Goiânia para cá para poder fazer o psicotécnico, eu postava mais uma etapa vencida. Então, era mais ou menos isso. Era mais ou menos um diário mesmo da minha aprovação. Um bizu para quem está nos acompanhando, pretende ingressar na polícia, né? Já segue lá a Samila, né? E acompanha todas as postagens dela, que com certeza vai ter uma mentoria de excelência, embora também você desenvolve esse trabalho de mentoria, né, para concurso. Eu comecei, assim, depois que eu comecei a documentar as fases, muitas pessoas começaram a me procurar, perguntando como é que eu estudava, como que eu me organizava, e eu comecei a postar dicas semanalmente, de como que eu me organizava, postava o meu planejamento de estudos, e aí as pessoas começaram a me procurar muito. Então, eu criei um planejamento de estudos na época, né, para os concurseiros que queriam ingressar na Polícia Militar, e comecei a comercializar lá pelo Instagram.
E através disso, né, já tem mais ou menos uns 2 anos só que eu trabalho com mentoria, que realmente é aquele contato mais direto com o aluno, é você entender a rotina dele, então demanda mais tempo, né? E hoje eu tenho meu trabalho na polícia, eu tenho que dividir as minhas folgas com o meu trabalho hoje nas redes sociais, com a mentoria, então você precisa ter mais atenção com a rotina do aluno para você poder estar fazendo esse acompanhamento. Então eu decidi fazer há pouco menos de 2 anos, e graças a Deus tem dado muitos frutos aí, tivemos muitos aprovados na PMDF, né, para soldado, e eu acho que isso é essencial. E Samila, você falou de redes sociais e o cuidado que se deve ter, de fato, né? A gente estava até aqui antes da gravação falando como a gente que atua nas redes sociais, que a gente forma opiniões, a gente está no fio da navalha ali, né? Então tem que ter Com muito cuidado certeza. naquilo que a gente fala, naquilo que a gente publica, até porque eu sempre esclareço aqui no nosso podcast que a gente não fala aqui em nome da Polícia Militar, apesar de policiais militares da ativa, falamos com pessoa física, né? Obviamente falando, fazendo uso da nossa experiência, dos conhecimentos que a gente tem, dos nossos campos de estudos, né? E a Samila aqui é uma especialista, né, em concurso, que passa diariamente a sua rotina e orienta aí os jovens que querem ingressar na Polícia Militar. E nesse sentido, a gente, como eu falei, a gente acompanha as redes sociais já há um bom tempo e a gente vê de tudo nas redes sociais, né? Com certeza. Colegas que passam um pouco do ponto, seja com a vestimenta, seja com a fala, seja confundindo, né, a pessoa física com a pessoa jurídica, e isso tem chamado a atenção, inclusive, de algumas autoridades, no sentido do que se tem comentado, né? Inclusive já algumas movimentações no sentido de fiscalizar um pouco mais o que se é falado, né, nesses grupos de policiais, em podcast. É importante que a gente tenha essa liberdade, até a gente já teve a oportunidade de conversar aqui no podcast, né, que nós somos cidadãos comuns, a gente tem o nosso direito de se expressar, obviamente nos limites legais, né, sempre atentando ao ordenamento jurídico. E Samila, nesse sentido, assim, eu gostaria que você falasse um pouco, né, dessa sua experiência, o feedback que você recebe das pessoas que lhe seguem, porque às vezes a gente não tem uma exata noção aonde a gente chega, né, e a gente pela internet chega em todo lugar, né, desse nosso vasto planeta Terra, a gente influencia pessoas, a gente motiva pessoas, né, como eu te falei, a minha afilhada acompanha você e você sempre a motiva. Beijo, Ana, muito obrigada, viu? Ela acompanha muito e está muito motivada, então assim, a gente tem um papel fundamental para que a gente possa levar informação, né, e eu sempre que tenho oportunidade, quando eu converso com oficiais integrantes do alto comando, no sentido de valorizar esse papel desempenhado pelos policiais militares, e não seguir alguns estados que, inclusive, regularam de maneira muito dracônica, né, esse direito do policial fazer uso das redes sociais. Então, é importante, desde que nós tenhamos responsabilidade. Obviamente, se a gente transgredir a disciplina, a gente tem o regulamento, né? Tem que ter o cuidado e cada um tem juízo na cabeça, né, Sam? Sim, olha, você falando assim de influência das redes sociais. Há 5 anos atrás, quando eu iniciei, como eu falei, não era o que é hoje. Então, hoje, às vezes, a gente acha que uma coisa que a gente vai falar não vai influenciar o outro, mas influencia. Hoje, as redes sociais, ela sempre foi limitada, mas ela tá com uma velocidade de alcance e uma quantidade de alcance muito elevado. Então, você posta uma coisa hoje e amanhã já bateu 1 milhão de visualizações. Então, dependendo do que você fala, claro, você pode receber haters, você pode receber elogios, mas como policiais militares, né, apesar de nós termos a nossa opinião, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que a gente está se expressando, com o que a gente está falando, porque a gente pode alcançar muitas pessoas e pode alcançar muitos olhares, enfim, visibilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte, né? Que eu faço. Tem diversos assuntos que eu não comento. Política, por exemplo, é um dos assuntos, porque eu sei que eu vou influenciar outras pessoas, né? Principalmente as pessoas que estão me seguindo. Um exemplo disso, quando eu percebi que eu realmente estava influenciando, foi quando me perguntaram uma coisa super básica, né? Me perguntaram qual que era o tênis que eu tinha usado no TAF. E eu postei, olha, eu usei esse tênis tal, tal. Na semana seguinte, eu recebi umas 20 mensagens. Olha, eu comprei o tênis tal porque você falou e
tal, e é muito bom. Então, assim, acaba que você se influencia, sim, pelas redes sociais. Hoje eu tenho muito cuidado até com quem eu sigo, porque quando você começa a assistir um tipo de vídeo, você começa a falar, nossa, mas será que essa pessoa tá certa? Será? E assim, é formador de opinião, querendo ou não. Você começa a formar suas opiniões a partir daquilo que você começa a ouvir, a consumir, a ler, enfim, até um ambiente que você está inserido. Tudo aquilo ali vai te moldar. Então eu tenho muito cuidado com isso, porque enfim, a gente não pode falar tudo que a gente pensa, né? E se pudesse, era muito bom. Não, eu respeito ao seu público, né? E obviamente você tem lado A e lado B no seu público, camisa Sim. azul e camisa verde, então assim, e também o respeito à nossa instituição, né? Afinal, quando a gente fala, é difícil a gente fazer essa separação, né? Da Sâmila com a soldado Sâmila, né? Então é a mesma coisa em relação a mim, né? O Luciano Loyola, do Tenente Coronel Luciano Loyola. É difícil desassociar, por isso que a gente tem, de fato, né? Às vezes até converso com a minha esposa, me chama atenção, que às vezes eu dou algumas pausas na minha fala e eu falo para ela, meu amor, o tempo todo a gente tem que estar medindo as nossas palavras, refletindo muito bem, porque a palavra depois que sai da boca, né? Não volta mais. Não volta mais. E a gente, assim, é que nem você falou, às vezes eu tenho uma postagem minha que já passou, inclusive um caso muito especial de um colega, uma postagem que nós fizemos, que bateu mais de 2 milhões de visualizações, e a partir daí esse colega que eu havia postado, um policial penal, um policial militar, né, Caveira, que tem um trabalho muito interessante na Polícia Penal, depois aqui a gente vai até colocar disponibilizado aqui o Instagram dele, e que a partir dessa postagem ele bombou, passou a dar palestras, entendeu? A ser convidado para podcast, por conta de uma postagem que eu fiz, que já tinha sido postada em outros lugares, mas no meu canal viralizou e bateu mais de 2 milhões de visualizações. Então, como é interessante a gente, né, se utilizar desse instrumento que é a internet para dar voz a pessoas, né, como esta, né? A gente tem sido constantemente chamado, né, a fazer colaborações em postagens, obviamente tendo cuidado de saber, de acompanhar, como você falou, né, quem é essa pessoa, e tem dado muito certo, né, porque a gente começa a atingir um público que não nos segue e levar uma mensagem positiva para o maior número de pessoas, né? Levar informação, porque como a gente estava conversando antes de começar, né, a gente falando como a polícia mudou de alguns anos para cá, para agora. E hoje o que eu vejo é o que eu vi alguns anos atrás. Eu nunca imaginava ser policial. Nunca tinha pensado. Por quê? Porque na época que eu estudava para escola, só se falava em medicina. Medicina, 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 no máximo advocacia. Mas ser policial militar eu nunca ouvi dentro da sala de aula. Então, para você ver que mudou muito, né, dos anos para cá. E o que eu vejo do nosso trabalho na internet é que aproxima mais a sociedade da polícia, né? Polícia comunitária. A gente tem até isso no curso de formação, né? Uma matéria do curso de formação. A polícia comunitária, para a sociedade ver que nós somos humanos, porque hoje o que eu mais, assim, observo, até mesmo no meu trabalho, né? Na atividade fim, é que as pessoas têm uma opinião totalmente diferente do que realmente é a polícia, né? Então, acho que é muito importante esse trabalho, levar essa informação para todo mundo, mostrar como que é realmente uma rotina, não a rotina do trabalho propriamente dito, né? Porque a gente não pode postar, mas a rotina de seres humanos, de pessoas normais, porque nós somos pessoas normais, mas temos aí essa missão que é servir e proteger, uma missão que é difícil, desafiadora, porque você sai de casa, você não sabe o que você vai encontrar naquele dia, e é muito interessante mostrar esse lado para a sociedade, até mesmo para quem está estudando, para ver que é isso mesmo que você quer. Então vem. E Samila, eu vejo assim que hoje as polícias, de modo geral, não precisa nem gastar dinheiro com propaganda de concurso, né? Porque, obviamente, pessoas como você fazem essa propaganda, esse marketing muito bom. Por isso que a gente tem que incentivar. Assim, eu me lembro que quando eu era moleque, né? Até a gente comentava aqui um pouco antes na entrevista, e na época, alguns colegas que eram policiais, e eles tinham até vergonha de dizer que era policial, eles iam apaisando para o trabalho, né, por conta das menininhas, para as meninas não descobrir que eles eram policiais, porque naquela época não se valorizava tanto. E a gente, embora a gente reclame, né, e ainda queira que a sociedade nos abrace
muito, né, abrace um pouco mais, né? Nós policiais militares, a gente tem essa carência, né? A gente fica com aquela, se é que existe inveja, né, positiva, né? Mas dos bombeiros, né? A gente gostaria e a gente sempre reclama que a gente queria ser um pouco mais abraçado pela sociedade. Mas se a gente observar o como evoluiu, né? Hoje a gente vê os concursos públicos muito concorridos, a gente vê de forma muito intensa nas redes sociais, em que é lógico, com alguns exageros, né, com algumas montagens, né, que depois a gente descobre que eram encenações, mas tirando esse lado negativo, a gente percebe que há muitos policiais fazendo um bom trabalho nas redes sociais, mostrando o dia a dia da polícia, obviamente limitado ali pelas condicionantes, e até a gente já debateu aqui o perigo que é, às vezes, o policial, numa ocorrência, ele se preocupar mais em estar filmando, tirando uma foto, do que efetivamente com a segurança, né? Lógico que quando tem uma imagem de um cidadão, alguém gravou uma abordagem, é muito mais interessante do que, de repente, o policial ele está preocupado em entrar em serviço e ficar tirando foto e filmando. É lógico que ele pode, num momento ou outro, né, ali fazer uma filmagem, e a gente tem, e eu assim, gosto muito, alguns vídeos assim, que a gente publica, porque ficam muito bonitos mesmo, assim, da viatura, né? A forma com que o policiamento ele é distribuído, as viaturas em comboio. Quem gosta de polícia, né, fica arrepiado quando vê aquela cena. Então é importante também, porque leva para a sociedade um importante papel que a Polícia Militar faz. E um dos nossos objetivos aqui no Opinião Segura é também trazer policiais para falar da sua realidade, mas uma realidade muito focada nessa proximidade com a sociedade, dentro de uma filosofia de policiamento comunitário, né? A gente fala que é pleonasmo falar de polícia comunitária, toda polícia tem que ser comunitária. Né? É lógico que é interessante também a gente trazer aqui colegas operacionais do BOP, a gente vai trazer aqui, para que possa levar também a sua experiência, a sociedade, depois do Tropa de Elite, né? Aprendeu a gostar muito dos grupos de operações especiais e ações táticas, mas a gente sempre foca no aspecto positivo, né? No aspecto da pacificação, que é o grosso do que a gente faz, né? 80% da atividade que a gente desenvolve na rua é de situações que não caracterizam crime. Então, por que a gente focar só nesses 20%? Que também é importante na repressão, né? É que eu costumo dizer, cada um tem um tratamento que merece. O cidadão de bem merece um tratamento de excelência, e o cidadão, né, que resolve ir para a rua praticar crimes e atentar contra a vida de policiais, infelizmente a gente tem visto isso, merece o tratamento que a lei lhe dá, né, que é um tratamento rigoroso, até para proteger o policial que está do outro lado da ponta e também um cidadão de bem, né? Então é muito interessante esse trabalho. Sâmila, você falou que é de Goiânia, né? Eu sou do Pará. Do Pará, mas morava em Goiânia. O que ele fez ingressar na Polícia Militar do Distrito Federal? Então, eu saí do Pará com 15 anos, fui para Goiânia, morar com a minha irmã, ela já morava lá, já fazia faculdade. E eu iniciei a faculdade de Engenharia Civil. Só que eu não gostei, não me dava bem com exatas. E eu falei, vou fazer Direito. Eu nunca tinha imaginado ser policial. E na faculdade de Direito, né, como eu falei, dentro da faculdade, a maioria dos concursos era magistratura, eu quero ser delegado, eu quero ser promotor, e ninguém nunca se falava em policial militar. Até que eu entrei para um cursinho preparatório, lá em Goiânia, e iniciei os estudos para concurso. Então, como eu falei, o poder do ambiente. Eu estava com pessoas que queriam ser policiais, apesar de que na minha faculdade não tinha ninguém que queria ser policial militar, mas eu estava em uma sala que tinha 50 pessoas querendo ser policiais, que vibravam com, enfim, com o militarismo, com a polícia, e eu aprendi a gostar dessa área. Então, mais ou menos no quinto, sexto período, eu comecei a estudar para concurso, né? Comecei com o meu cursinho preparatório e comecei a fazer alguns concursos. Fiz um concurso no Tocantins, mas ele foi anulado. Saiu o PMDF. Eu tinha vindo aqui em Brasília, acho que uma vez, não tinha ficado nem um dia, então não conhecia Brasília. E aí, fiquei sabendo que tinha saído o PMDF, conversei com o meu professor na época, eu falei, o que você acha? Ele, não, eu acho que você tem que fazer. E eu estudava para PM do Goiás, né, de Goiás, naquela época.
E eu falei assim, não, então tá, vou fazer. Então eu tive mais ou menos uns 2 meses para estudar as matérias aqui da PMDF. Vim pra cá, passei. E assim eu fui conhecendo como que era a PM, como era Brasília. Eu vim pra cá mesmo pra morar quando eu comecei o curso de formação. Então eu ainda estou aprendendo a andar em Brasília, ainda estou aprendendo a conhecer Brasília e, consequentemente com isso, né, a ser policial, a trabalhar, né, com a atividade fim, a entender mais ou menos como é a complexidade do nosso trabalho, porque como a gente falou, né, hoje a gente sai para trabalhar, acontece uma situação, você tem que se preocupar com você, com seus colegas, com aquela situação e ainda com a sociedade que, às vezes, muitas das vezes, quer intervir no meio da situação. Então, você tem que se policiar muito, você tem que prestar muita atenção com todo o ambiente, com tudo aquilo, e é um constante aprendizado, né? O senhor tá com quantos anos de polícia? 30, quase 30. 30 anos de polícia. Quase Então, eu acho 30. que você já teve muitas experiências, já viveu muitas coisas, e eu acho que a gente vai aprendendo ano após ano, né? A gente nunca deixa de aprender. Mas estou bem feliz com o trabalho, eu gosto muito da rua. Eu falo assim, quando você entra, você descobre que se você vai gostar ou não do serviço. Então, tem muitas pessoas que não se identificam com o trabalho e estudam para sair, estudam para fazer outra coisa. E eu gosto muito do trabalho, estou muito satisfeita, apesar de todos esses desafios, tem sido de grande aprendizado para mim. E quero poder chegar aí nos 30 anos com muita história para contar, né? E Samila, a gente, nessa sua fala, esses dias eu estava fazendo reflexão com algumas colegas policiais e fiquei lembrando, né, há mais de 25 anos atrás, quando eu cheguei muito novo para trabalhar no 9º Batalhão do Gama, né, aspirante. Na época, a gente entrava muito novo, né? Então, e como a gente, é aquela pressão da gente chegar numa unidade como o 9º Batalhão do Gama, com uma criminalidade à época ainda elevada, muito novo, uma tropa antiga, né, a tropa do Gama sempre foi uma tropa antiga, porque todo mundo quer servir no Gama, e a gente chega ali muito novinho, né, aprendendo também, obviamente na condição de oficiais, tendo a incumbência de comandar, né, um efetivo, já uma responsabilidade de tirar o serviço de oficial de dia. E eu estava fazendo essa reflexão comparando, no caso, a policial militar feminina, né, que na época também chegavam muito né, novas. Nós temos oficiais que tinham 17 anos quando ingressaram na academia, até por força de liminar, muito novas, e quer dizer, com 20 anos já estavam comandando, né, comandando tropas, tirando serviço de oficial de dia. E a gente fica imaginando, porque, obviamente, essa questão de chegar numa instituição com a maioria do público masculino, né, para a mulher, uma pressão maior. E a gente teve até aqui, né, a doutora Mariana Aquino, que é juíza, que tem um trabalho muito interessante na ouvidoria da Justiça Militar Federal, foi militar de carreira da Aeronáutica, né, e a gente falou muito sobre essa questão, né, de assédio no ambiente profissional, que é um problema que a gente precisa ter muito cuidado, não só, isso acontece em quaisquer ambientes, né? Até mencionei que a gente, nesse trabalho que a gente faz, acompanha nas redes sociais, inclusive relatos de colegas, né, policiais militares, que inclusive deixaram as suas forças por conta de assédio, uma série de outras questões, né? Então eu gostaria de te ouvir um pouco, né, sobre isso, como foi essa sua chegada nesse universo masculinizado que é a polícia, desde o curso de formação. E, obviamente, também não só, né, em relação ao efetivo, em relação à população, né, que olha aquela menina ali muito novinha, né, fardada com a arma, né, ali chama atenção, né, esse empoderamento, que eu acho lindo, esse empoderamento feminino. Eu sempre que eu vejo, assim, uma imagem, um vídeo, uma policial militar feminina armada, assim, e demonstrando a força do Estado presente ali, eu falo, cara, isso é empoderamento feminino. Então, ser policial feminina é um desafio diário, eu falo, porque é um ambiente masculino, né? Predominantemente masculino. E quando... Militar de cobrança. Militar, né? Mas eu falo que eu
transformei, eu me moldei muito depois do curso de formação, porque eu tinha uma ideia super diferente do que era o militarismo, de como que seria. Eu entrei com uma cabeça totalmente diferente no curso de formação, mas quando eu ingressei no curso, eu vi que realmente o tratamento era igual, tanto masculino quanto feminino. Então era nivelado. Se o homem teria que pular o muro, eu também vou ter que pular. Se o meu colega vai rastejar lá na lama, eu também tive que rastejar. Então, assim, era nivelado. Então, a partir dali, né, o tratamento que a gente teve, somos policiais. Não importa se você é policial masculino ou se você é policial feminino. A gente foi se moldando, né? Foi tirando o paisano, como a gente costuma falar, e foi se moldando, moldando a sua personalidade, moldando o seu profissional, né? Porque depois do curso de formação, depois daquele tempo ali de 6 meses de, enfim, de experiências, né, que a gente estava tendo ali de aprendizado no curso, depois que você for pra rua, é você e o seu colega. Então, assim, não importa se você é masculino, se é feminino. Ali eu percebi que eu podia muito mais do que eu imaginava, né? Então, tive muitas limitações físicas, assim, eu falo limitações de sono, não comia bem, não dormia bem. Então, assim, foi totalmente uma construção da pessoa que eu sou hoje. Então, naquele tempo, né, no curso de formação, eu vi que eu podia pular um muro, que eu podia fazer o rastejo, que eu podia, enfim, fazer todas as atividades que eu estava fazendo, que eu conseguia realmente fazer tudo que um homem faz. Claro que a gente tem a parte da força, né? Que a força masculina é bem superior à força feminina. Mas nós também temos o nosso lugar. Eu falo assim que a policial feminina ela é essencial para a atividade fim. Eu estou na atividade fim e eu vejo que é essencial. Tem alguns momentos que a gente consegue ali lidar com a situação, né, ter um controle emocional e também consegue, eu falo que é uma junção, né? Tanto o policial masculino quanto o feminino acaba sendo uma junção perfeita. Então tem momentos ali que eu vejo que é essencial, sim, ter uma policial feminina. Acaba que também hoje é claro que o crime é muito mais homem do que mulher. Mas tem muita mulher também no crime. Então, de vez em quando precisa, apoio policial feminina, policial feminino. Então, assim, é essencial. E a gente entra com muita insegurança de achar que a gente não vai dar conta, que a gente não é capaz, que a gente não vai fazer as mesmas coisas que os homens fazem, que a gente vai ser julgada, que a gente vai ser isso. A mulher já na sociedade, a gente é muito insegura. Por quê? Porque a própria sociedade faz isso com a mulher. Não só na profissão de policial, mas em diversas profissões. Você já entra com aquele medo de você não ser suficiente para o trabalho. Mas, como eu falei, você vai se moldando aos poucos e ninguém nasce sabendo. Então, no curso de formação, eu aprendi a ser policial. Diariamente, com os meus colegas, eu aprendo a ser policial. Tem entre uma ocorrência e outra, a gente brifa, olha, a gente podia ter feito isso, a gente podia ter feito aquilo, foi muito boa essa ocorrência, parabéns. Então, assim, a gente sempre conversa entre si. E o que eu vejo hoje, sei que tem diversos casos, né, como você falou de assédio, mas as minhas experiências hoje mesmo com a minha equipe, por exemplo, são as melhores possíveis. Eles são pessoas que me encorajam muito, que eu nunca senti em nenhum momento que eu não era suficiente para minha equipe. E eu acho que isso é muito importante. Você tá inserido num lugar, você tá com uma equipe que realmente você sinta segurança, que é hoje a segurança que eu sinto com a minha equipe. E é muito bom. Porque essa insegurança que você tinha quando você começou lá no curso de formação, primeiro dia do curso, aquela gritaria, você não sabia nem para onde é que você ia, né? Hoje você vê que vai acabando aos poucos, você vai tendo mais segurança, mais confiança de desempenhar o seu trabalho todos os dias. Isso é muito bom. E para as mulheres que estão assistindo aí, não se sintam, né? Não se sintam insuficientes, não se sintam incapazes, porque vocês vão descobrir que vocês têm força, que vocês podem sim ser policiais femininas, né? Vocês podem desempenhar esse papel muito bem, tanto quanto os homens, mas como eu falei, né? É uma junção, é importante homens e mulheres na corporação, e acaba que isso é trabalho em equipe, né? Vai formando um trabalho em equipe, e é muito importante você ter a segurança, você ter a confiança em si mesmo, que eu acho que isso é essencial para toda e qualquer profissão, para todo e qualquer trabalho que você vai desempenhar.
E Samila, eu entendo que a presença da mulher na polícia e não só, ela não pode ser encarada como uma questão de cota ou de representatividade, mas sim de necessidade. E digo Necessidade. por isso não só pela questão de uma abordagem ao público feminino. Se a gente tem um atendimento de mais de 80% a situações que não categorizam necessariamente Sim. crime, se a gente sabe que a mulher ela tem uma capacidade, vários estudos demonstram, né, a sensibilidade da mulher em relação a inúmeras situações é maior do que a do homem. Então, uma guarnição composta por uma mulher é muito importante para que o atendimento da ocorrência ele seja levado a situações em que, e a gente já teve aqui, inclusive aqui no podcast, alguns relatos, né, de policiais que se sensibilizam com a dor do outro. A gente sabe que nas ruas, né, por exemplo, num período desse de frio que acontece aqui em Brasília, nós temos moradores de rua, a gente tem moradores de ruas que dormem literalmente, né, nas ruas, e às vezes o policial ele tem aquela iniciativa de levar um cobertor, de levar uma roupa, né, até um alimento, e que às vezes isso não é explorado e não é passado para a sociedade, né? Então, a presença da mulher, obviamente, o homem também pode ser sensível e deve ser sensível às dores da sociedade, mas a mulher muito mais. A questão da própria experiência materna demonstra isso, né? O dever de cuidado da mulher. E 80% do trabalho da polícia é muito voltado para o cuidado com o cidadão. Então é inimaginável você não ter na polícia o público feminino entregando o que há de melhor, né? E eu sou um grande defensor das mulheres, sempre que eu tenho oportunidade, nós temos aqui pautas voltadas a falar sobre o universo feminino, porque é importante. A questão do combate ao assédio, que não existe só na polícia, em qualquer profissão, né? Existe, a gente tem que combater. E a gente precisa também ter um olhar de expansão para a presença da mulher, que tanto nos faz bem nas nossas vidas, né? Desde que nascemos, a gente está presente ali nas nossas mães, né? Na gestação, e porque no ambiente de trabalho a gente não tem oportunidade de trabalhar com mulheres que têm história como a sua, né? E fico muito feliz aqui no seu relato, um relato de uma pessoa que ingressou há pouco tempo na polícia, tão satisfeita com o tratamento que tem sido dispensado pela guarnição, pela Polícia Militar, no curso de formação. Então é muito bom, é lógico que a gente tem alguns relatos que é exceção, mas infelizmente uma exceção que precisa ser combatida, né? E tem trabalhos excelentes, né? A Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, tem um trabalho muito interessante voltado a combater casos de violência doméstica, feminicídio e também de assédio no ambiente de trabalho dos órgãos que integram o Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, eu fico muito feliz, né? E fico mais feliz ainda de saber que, quando a gente olha, por exemplo, o seu público, a gente percebe que um público muito intenso de mulheres querendo ingressar na Polícia Militar. Sim, completamente. De 5 anos para cá, eu tô vendo um aumento muito grande, né, na quantidade de policiais não, de mulheres que querem ser policiais, né, tanto militar quanto civil, enfim, PRF, PF. Então, hoje nós vemos mulheres querendo ingressar em todas as forças, Polícia Penal também, que agora vai sair o concurso, né, da Polícia Penal. Tenho muitas alunas querendo fazer o concurso da Polícia Penal. Então, a gente acaba que vai vendo aí um aumento muito grande de mulheres querendo ingressar. Por quê? Por conta da influência. Não só eu falo do meu Instagram ou da minha história, mas de várias outras pessoas que relatam as suas histórias, como que iniciaram, por que decidiram ser policiais. E uma coisa que o senhor falou, né, quando alguém te vê fardada, porque, assim, eu tenho 28 anos, eu não sou tão novinha mais, mas eu sou bem baixinha, então muitas vezes a gente tá, por exemplo, em ocorrência, e alguém olha e fala assim, tipo, eu vejo a pessoa me olhando, sabe? Fala, nossa, mas... Estranha, né? Aí muita gente fala, né? Mais mulheres, nossa, você é tão novinha? Eu, não, sou tão novinha assim não, eu tenho 28 anos. Ah, mas, tipo, conversam, né? Elas acham engraçado, porque que uma mulher tão pequenininha, tão novinha, tá ali na polícia e tal. Pergunta se você não tem medo. Enfim, é muito engraçado isso, as pessoas olharem pra você e ver que você tá nessa profissão.
E uma das coisas é que os meus pais, né, eu sempre falo isso, tem podcasts no meu Instagram também, os meus pais não queriam que eu fosse policial, mas hoje Nossos pais nunca querem, né? conheceram, né, conhecem a polícia através enfim, do que eu falo, do que eu comento, do que eu relato. Meu pai também, acho que ele ele nunca tinha ido numa formatura militar. A primeira formatura militar que ele foi a minha. Foi muito bonita, né? Foi muito Diga-se de bonita, né? Foi lá no passagem. estádio. E assim, Se a pessoa quiser conferir, tem no YouTube, né? foi incrível. Ele achou o máximo, minha mãe também. Minha família toda veio pra cá, né? Veio lá do Pará pra cá, pra poder participar da formatura. E hoje tenho certeza que eles se orgulham muito, né, da profissão que eu escolhi. E estão muito felizes pelo trabalho que a gente desempenha, né? Porque eu acho que o nosso trabalho é um trabalho muito, como que eu falo? Muito peculiar, né? Só a Polícia Militar tem esse tipo de trabalho. Que é o quê? Do patrulhamento ostensivo, de estar atuando ali antes do crime acontecer, de ter o cuidado, né, com o patrulhamento, enfim. Mas o nosso trabalho, ele realmente é peculiar e não tem nenhuma outra força. E, Samila, é importante também, a gente teve aqui a Coronel Maria Costa, né, que é da primeira turma, né, de policial feminino da PMDF, que inclusive saiu de soldada coronel, e a gente teve a oportunidade de conversar aqui muito sobre como foi essa picada na selva delas, né, que chegaram numa corporação 100% masculina e que começaram ali a colocar os primeiros tijolos, né. E como eu falei, você é a policial militar mais nova que a gente tem a oportunidade de ouvir aqui, e vamos ter outras oportunidades. Na próxima semana vamos ter aqui o Sargento Caetano também, que entrou não tem muito tempo, para a gente ter também essa visão de vocês, de como vocês recebem, né, essa nova polícia. E dos vários entrevistados aqui, a gente sempre explora essa caminhada que foi de uma polícia que a gente recebeu, né, que a gente tinha diversas dificuldades, que a gente era o revólver 38, que a gente tinha que cautelar, não tinha colete, viatura era um Fiat Uno, 2 portas, né, uns pegaram Fusca. Né? No Dia das Mulheres, a gente teve um evento, né, na PM, em que a primeira turma de mulheres, né, policiais, foram lá para palestrar pra gente e mostraram várias fotos, né, antigas de como que era a polícia. E eu achei muito interessante, porque o fardamento delas era tipo uma saia, era um vestido, e o 38 ficava dentro da bolsa. Na bolsa, exato. E aí elas mostraram. Ela falou aqui. Mostraram essas fotos de como a polícia mudou. Né? O 38 ficava na bolsa. E eu comecei a imaginar, gente, como que era? Naquela época, você tá com 38 na bolsa, tipo, como que e só empregava elas em situações excepcionais no início. Exatamente, né? Que eram em formaturas militares, que eram nesses tipos de eventos. E hoje, a polícia de hoje é o quê? Você dentro de uma viatura com seus colegas, você tá fardado exatamente igual aos seus colegas. Policiais militares femininas caveira, né? Exatamente, temos policiais em todos como eu falo, fugiu da cabeça, em todas as especializadas, tanto no choque quanto na Rotan, no BOP, enfim, temos policiais no Brasil inteiro sendo referências, né, de especializadas também, e hoje eu vejo como mudou. Foi muito interessante essa palestra que elas deram, né, foram, acho que várias da primeira turma, mostraram muitos vídeos, muitas fotos, e assim é muito interessante você ver a raiz daquilo que você hoje trabalha. Então, você vê como que começou a polícia, olha o tanto que a gente evoluiu. A gente passa a valorizar mais o fato de trabalhar a valorizar muito mais. Corolla com ar-condicionado, de ter o seu armamento próprio, né, um armamento que aí fora, né, hoje se o cidadão civil quiser comprar é mais de R$10.000, Sim. Que foi uma compra internacional muito bem feita pela Polícia Militar, ficou muito barato para a Polícia Militar. E um armamento muito bom. Armamento excelente, uma referência, questão do colete, o tratamento que é dado em todos os aspectos para o policial militar, é lógico que a gente, como ser humano, a gente sempre quer que melhore e precisa, né, a gente precisa, sobre o aspecto dos vencimentos, né? Você falou que morava em Goiânia, né? Mas nós tínhamos policiais de Goiânia, né? Da Polícia Militar do Estado de Goiás,
uma excelente polícia que saíram de lá sargentos para ser soldado aqui na Polícia Militar por conta dos vencimentos. Hoje eu acho que esse brincar daqui a pouquinho vai ser o contrário, né? Porque lá eles estão ganhando e merecidamente, né? É melhor do que aqui na PMDF, e hoje é um dos pontos que a gente precisa melhorar, mas a gente percebe que há um esforço do governo local, né, da bancada, no sentido de assegurar, não é nem um aumento, essa recomposição que a gente precisa, né? O custo de vida em Brasília é muito alto, Sim. mas, de fato, em termos de equipamento, a gente está muito bem, obrigado, e a gente agradece muito, né? Eu também agradeço muito os oficiais que pertenceram à corporação e que nos anteciparam, né? Cada um colocando seu tijolinho, eu também coloquei os meus, eu tenho certeza que você já começa a colocar os seus, para que a gente possa pensar nisso, como a gente vai entregar, né, a Polícia Militar para aquelas pessoas que você hoje está plantando sementes, né? Na verdade, você... os seus tijolos são colocados em pessoas que nem entraram na polícia, né? Incentivando, motivando, trabalhando a preparação psicológica, a preparação física, ambientando esses profissionais que vão chegar muito mais ambientados no curso de formação, que era algo que a gente não tinha. Eu me lembro quando eu entrei na polícia, quando eu fiz apesar de já ser soldado da aeronáutica, ter participado de um acampamento, mas eu ficava assim, quando eu passei no concurso, eu falei, cara, eu vou entrar, eu fiz o vestibular pela UNB, então eu vou fazer um curso superior, vou sair graduado, né? Só tinha um 2º grau à época, vou receber um bom salário, né? Vou ter almoço aqui, se no dia que eu quiser dormir aqui, eu tenho janta, café da manhã. Cara, é muito bom para ser verdade. Só que aí quando você começa a trabalhar, quando você começa o curso de formação, o rala, você fala, epa, peraí, não me falaram o que era. E olha que eu já era, porque passar no curso de formação de oficiais são 3 anos numa academia, né? Você chega, quando não é internado, você chega lá muito cedo e sai muito tarde, você não tem vida, são 3 anos, né, que você se anula, como foi no seu curso de formação de soldados, que é um pouco mais curto, mas também tem as suas dificuldades. Intenso. Então, assim, hoje eu vejo, né, a academia de polícia, a escola de formação de oficiais de praça, tem Instagram, tem vários vídeos no YouTube, então o público aqui de fora, ele enxerga e se prepara um pouco mais sob o ponto de vista psicológico. Eu até conto uma história, Samila, de um oficial que hoje é um grande amigo, né? E até mando um abraço, hoje é corregedor da Polícia Militar, Coronel Siqueira, estudei com ele no 2º grau, no Gama, e eu conhecia, ele já era no 3º ano, quando eu ingressei na academia, a gente chega no primeiro dia de bichoforme, que a gente chama, calça jeans e camiseta branca, com a mochila, eu e um vizinho amigo meu que eu também convidei para fazer o CFO, ele fez e passou, né? Eu e o hoje Tenente Coronel Farias. Então a gente chegou ali, ainda era 30 minutos antes do tempo, né, o tempo limite para chegar no primeiro dia. E a gente está chegando na academia e eu visualizo esse amigo meu, né, que estudou comigo, à época cadete do 3º ano, cadete Siqueira, né? E ele me olhou assim, aí eu olhei para ele assim, como quem diz assim, olha, sou eu, tal. Aí ele não falou nada, eu continuei andando, foi chegando mais próximo e ele gritou, cadetes, bem-vindos ao inferno, vocês estão atrasados. A gente não estava atrasado. 30 minutos. Já paga a flexão. Aí eu não entendi aquilo, mas eu fui pagar a flexão, né? Aí eu olhei para o meu amigo olhou para mim e falou assim, aí ficou resmungando, você não falou que ele era teu amigo, estudou? Eu também pensava que ele era meu amigo. E aí a gente levantou, ele deu aquela... que é natural e normal, e hoje não, né? Depois que a gente sai da academia, que a gente vai desenvolver atividade policial, a gente percebe como essas questões que são esse tratamento, essa mística da formação do bicho, daquele que está chegando, exatamente, tudo tem uma razão de ser. Porque quando você vai confrontar com aquilo que há de pior da sociedade, com crime, com criminoso, a gente percebe o quanto essa rusticidade é positiva. E eu me lembro que passou umas 2 semanas, 3 semanas, aí ele veio ao meu encontro, né, falar comigo, né, falou, olha, Luciano, eu espero que você entenda que é uma outra realidade, né, eu não me esqueci que eu estudei com você, que a gente tinha uma amizade, mas aqui a gente não pode dar um tratamento
impessoal, né? Tratamento pessoal, tem que ser impessoal. Mas depois disso ele me convidou para a equipe de tiro, eu participei da equipe de tiro e acabou sendo meu padrinho. Então eu entendi a mensagem que ele queria transmitir. E é um grande amigo, eu mando um grande abraço ao nosso corregedor, Coronel Siqueira, um excelente oficial, um padrão de conduta ética e moral e tem desenvolvido um bom trabalho na nossa corregedoria. Então, e eu tenho certeza que você também teve ter passado no curso de formação com algumas situações, às vezes um ódio, né, em relação ao instrutor por conta de um tratamento, né? Lembrei aqui até de uma outra situação, até fui para a reserva, o tenente-coronel Eric Queiroz, era segundo ano, eu era primeiro, e eu não suportava olhar para a cara dele, era muito chato, enjoado. E a gente foi para os Jogos Acadêmicos em Minas, na equipe de tiro, né? Eu era da equipe de tiro. E aí tem uma brincadeira que quando a gente sai da academia, eles declaram isonomia e todo mundo é igual, entre aspas, né? E aí eu falava, rapaz, quando eu declarar isonomia, eu vou pagar um sapo para aquele cara, porque eu não suporto olhar a cara dele. Beleza. Na viagem, a gente conversando, a gente começou a conversar, rapaz, a gente voltou dessa viagem, como foi o oficial que o cadete que eu tive mais contato, voltamos amigos dessa viagem, somos amigos até hoje. Então, assim, como essa relação, né, entre o aluno e o mais antigo, entre o aluno e o instrutor ali, que no primeiro momento a gente não entende, a gente não compreende, a gente tem muito ódio, muita raiva, mas depois a gente percebe que é um teatro, entre aspas, um teatro de operações que é criado simulando situações reais de estresse, né, de cansaço, de fadiga, privação de sono, com gritaria, que às vezes um corte inadequado num momento inoportuno, e às vezes chega até a sociedade, e a sociedade às vezes eleva, pô, mas precisa disso? Para que isso? Ainda mais no grupo de, né, um curso de operações especiais, embora que eu costumo dizer que hoje eu passei a ter medo de curso, né? Porque até o último curso de mediador, de negociador aí foi um rala do caramba, ninguém rapa o cabelo. Tem campo, tem tudo, né? Rapa a cabeça, né? Melhor dizendo, e tem campo, então hoje eu tenho até cuidado quando eu me matriculo em alguns cursos, né? Porque o rala é intenso, né? Eu falo assim, no curso de formação, primeiro dia, na primeira semana, é uma gritaria mesmo, né? Como você estava falando. Eu lembro que eu dormia, que eu chegava em casa para dormir, chegava em casa muito tarde para poder acordar muito cedo para ir pro próximo dia. E eu dormia era uma gritaria na minha cabeça que eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir dormir. Por conta do dia, né? Porque é o dia inteiro gritando, vai aluno, vai correndo, aluno, flexão e tal. E eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir suportar o próximo mês? E aí você vai dia após dia. Então, assim, foram 6 meses que realmente você fica com ódio de todo mundo. Você começa a brigar com seus colegas dentro do pelotão por causa de uma limpeza, por coisas assim mínimas, porque o estresse é muito grande, né? Cria um ambiente de estresse, aí você tá com privação de sono. Você já não come bem, você já faz atividade física muito intensa, né? Todos os dias, o tempo inteiro. Então você começa a ter raiva de todo mundo, raiva do curso. E eles sempre falam, né? Ah, você vai sentir saudade, né? Já tem 2 anos, eu tô esperando sentir saudade até hoje. Mas sente, eu tenho saudade. Mas eu falo assim, a gente começa a ter raiva dos nossos adjuntos, mas depois você entende que o tratamento, enfim, é como você explicou, né? É um teatro, mas isso serve para realmente te moldar para atividade policial, né? Você ter mais, como é que eu falo, inteligência emocional para você lidar com uma situação de gritaria, com uma situação de pressão. E você se estocomiza depois. Eu falo para meus adjuntos que eu sou estocomizada. Porque depois agora eu gosto deles, né? Depois que o curso acabou. Mas é um período de preparação muito intenso. Eu nunca tive nenhuma experiência na minha vida como um curso de formação. E ali a gente descobre exatamente a força que a gente achava que a gente não tinha, né? E eu falo assim que durante esses 6 meses de curso de formação, ali é um ambiente controlado. Aquilo ali é o menor dos seus problemas. Você tem que se doar, você tem que aprender, você tem que, enfim, passar por tudo aquilo. Só que depois que você vai pra rua, não é mais um ambiente de escola, não é mais um ambiente controlado. É você, os seus parceiros, né? Seus amigos, né? E a situação. Então, como é que você vai fazer? Ali, milésimos de segundos podem. Como que eu posso dizer? Pode ser uma situação boa ou
caminhar para uma situação ruim. Então, 6 meses de curso de formação é um ambiente totalmente controlado. Você foi para a rua, é você, seus colegas e Deus, porque você não sabe o que vai acontecer naquela ocorrência. Então, mas assim, alguns pontos ali que eu lembro do curso de formação, hoje a gente reúne com os nossos amigos, a gente começa a rir, né, das situações. Nossa, você lembra aquele dia que aconteceu isso e Sempre tal? tem o mais bizonho, Não, né? O sempre mais tem. engraçado. Todas, que todo pelotão tem os engraçados, as visões, enfim. Mas, e acaba que você vai criando uma família, né? Meu pelotão era 22, então era a família 22. Você tem mais afinidade Tem com o quem pelotão, você dividiu 6 meses de curso. Mas é muito bom. A gente lembra das histórias. Ontem mesmo a gente encontrou com um colega. A gente foi tomar café da manhã, né? E a gente encontrou o colega e a gente começou a rir, lembrando das coisas que tinham acontecido. E eu falei, caramba, já vai fazer 2 anos que a gente estava no curso. Passa muito rápido mesmo. Não, e assim, a gente tem até que ter cuidado, né? Tem oficiais da minha turma que eu encontro, às vezes, ali no QCG, né? E já tenentes coronéis e alguns já no quadro para coronel. E a gente encontra e, às vezes, sai até o apelido, né? E aí o cara já olha assim, já olha para o lado para saber se tem alguém, e são alguns apelidos assim icônicos, né? Sim. Então é muito interessante. E é difícil a gente frenar, né? E às vezes está na frente de outra pessoa, a gente tenta não brincar, né? E Samuel, você estava falando do curso de formação, e a gente sabe que hoje o policial está ingressando um pouco mais velho na polícia em virtude da exigência de nível superior, tanto no CFO como no CFSD. E você falando das suas dificuldades, né? Mas você não tem filhos, né? E depois de um dia de rala, você vai para sua casa e descansou um pouco mais. Isso não quer dizer que você ralou menos, não é isso. Mas eu fico imaginando aqui as mães, né, que vão fazer o curso de formação já com 1 até 2 filhos, né? E a dificuldade que é conciliar num período de curso de formação, né, a maternidade, cuidar também do maridão, que às vezes, né, o marido dá mais trabalho do que os filhos, né, e ainda ter que fazer um curso de formação, né, então a gente sabe que são verdadeiras heroínas, né, também, as mães, Sem né. dúvidas. Eu acho que você deve ter na sua Mim, turma, deve ter tido já caso era também. difícil porque eu morava sozinha, então eu tinha que voltar para casa, lavar minhas roupas, ela tudo suja de lama, fazer comida, lavar o cabelo, Se no preparar para outro outro dia, dia e né, se tudo preparar, de novo. passar roupa para se preparar para o outro dia. E assim, já era difícil, sem ter filhos, sem ser casada, ter que fazer as minhas coisas sozinha. Agora, para quem tem filhos, imagina, você chegar em casa, ter que dar atenção pros seus filhos, né, ter que cuidar do seu marido, é muito, muito Tem maior. A responsabilidade também de dificuldade. filho ou filha, né? Que às vezes tem os pais Exatamente. idosos que tem que cuidar, né? Então é muito A difícil. responsabilidade acaba sendo muito maior. Então, eu falo assim que cada um faz um curso de formação, né? Você pode ter 50 pessoas dentro do seu pelotão, mas cada pessoa ali vai ter a sua Exato. dificuldade. Eu É. morava sozinha, eu tinha outras pessoas que tinham filhos, tinha 3 filhos, 2 filhos, enfim. É muito mais difícil, e a responsabilidade é muito maior. E o emocional acaba que. Imagina, você tá ali até. Chegou 5 horas da manhã, 11 horas da noite você ainda tá ali. Você muitas vezes, né, vai chegar em casa e seus filhos estarão dormindo. Então acaba que é uma sequência de coisas que, se você não tiver um emocional assim muito bom, você lembrar por que você tá ali passando por aquilo, você não consegue, você sucumbe ali no curso de formação. Mas tenho vários amigos que relatavam exatamente isso, né? Tanto mulheres quanto homens, né? Vi mulheres amamentando também no curso de formação, foram amamentando. E eu olhava e falava, caramba, essa pessoa é muito guerreira mesmo, porque talvez fosse ao contrário, eu não teria tanta força assim para continuar um curso desses. E a gente vê diversas histórias, diversas situações, pessoas que vieram de vários estados do Brasil para fazer o curso de formação aqui. Gente do Nordeste, do Norte também, do Sul, de todos os estados praticamente, que eram já policiais em outras forças e vieram para construir, né, para começar a construir uma história aqui na PM, aqui em Brasília, né? Então, é muito legal também essa parte do curso de formação, porque você conhece muita gente
você conversa com muitas pessoas, conhece muitas histórias e vê que não é só você que tá ali na dificuldade. Tem outras pessoas, outras percepções, outras histórias. Enfim, mas é muito legal. E a Polícia Militar do Distrito Federal tem essa característica, né? Eu vejo aqui, você não tem sotaque, né? Nem de Não. Goiânia, você parece muito... É um sotaque do Às povo do vezes eu Distrito puxo Federal ali um brasiliense. R, Sim, mas isso praticamente não mas tem. E a nossa força ela é composta, né, por integrantes de diversos estados sim, brasileiros. Isso é muito positivo, né, para a corporação, para a sociedade, que a gente tem um público aqui no Distrito Federal de muitos servidores públicos que de fato são de vários estados brasileiros. Então, a polícia ela acaba sendo essa representatividade do povo como deve ser, né? Sammy, a gente já está caminhando para a última parte aqui do nosso podcast. Infelizmente, eu gostaria aqui de poder prolongar, né? Eu espero que você venha aqui novamente, né? Para que a gente com possa... certeza. Que a gente Só me convidar. vai vir mesmo, porque a gente tem muita coisa ainda para falar, né? Uma hora é pouco tempo. Mas eu gostaria que você talvez citasse uma ocorrência, que não precisa ser necessariamente uma ocorrência de crime, mas uma ocorrência que te marcou desde da sua ida, né, para a atividade operacional depois do curso de formação. Uma ocorrência assim que te marcou. Olha, eu falo assim que a atividade, né, atividade fim, todas as ocorrências, ela te marca de alguma forma, né? E eu lembro que no primeiro dia, meu primeiro dia de trabalho, tive uma ocorrência de tentativa de suicídio. De lá pra cá já foram várias ocorrências de tentativa de suicídio. Mas foi a primeira vez que eu tinha visto, né? Na época era uma moradora de rua, usuária, né, de drogas, e ela tinha cortado, né? Não sei se pode falar isso aí, mas ela tinha cortado os pulsos. E foi a primeira ocorrência assim que eu peguei e eu olhei e eu assustei, e aí eu pensei, né? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer com o policial? Em segundos, né? Em segundos. E aí a gente já isolou o local, já ligou pro bombeiro, né? Porque tem situações que, por exemplo, como isso, né? Como uma tentativa de suicídio. Você não consegue fazer muita coisa. Então, eu já liguei pro bombeiro, a gente já isolou o local, já afastou as pessoas que estavam em cima, esperou o bombeiro chegar e resgatou essa pessoa. Não sei se ela sobreviveu ou não. A gente não fica sabendo do pós, né? É muita ocorrência, né? Muitas ocorrências a gente não sabe do pós. Mas foi a primeira coisa, assim, a primeira ocorrência que eu me deparei, que eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu era policial, eu tava fardada. E de lá pra cá já aconteceu muitas coisas, muitas ocorrências, né? Teve outras tentativas de suicídio, recentemente também teve. Tráfico, roubo, furto, tudo. A gente vê de tudo, a gente pega absolutamente tudo. As polícias no Brasil inteiro, né? Aquelas ocorrências que não chegavam aqui, hoje a apreensão de fuzil, novo cangaço, domínio de cidades, né? O tráfico internacional, rota, né? E hoje qualquer policial na rua, não existe mais essa coisa assim, Não. de ocorrência só as tropas especializadas do Não. BOP, Eu falo que quem trabalha na viatura diária, a gente. E geralmente são essas que pegam as piores É ocorrências, a né? ponta da lança mesmo. Por quê? Porque a gente que está atuando ali, até a gente ligar para a especializada descer, é segundos, entendeu? É segundos do que você. Como é que você vai agir até chegar o apoio. Então é muito delicado. Quem tá na viatura diária, ali tem que desenrolar pra caramba, porque muitas vezes a gente não tem tantos recursos, né? Recursos que eu falo assim, pra poder estar desenrolando ali na hora. Mas eu acho que todas as, tanto especializadas quanto a viatura diária, todo mundo tem o seu papel, tem o seu valor ali. E principalmente, né, como eu falei, viatura diária, a gente tem que, enfim, desenrolar muita coisa ali. Mas tem muitas ocorrências, né? 2 anos de polícia aí já vivi algumas situações aí bem interessantes. Mas a que mais me marcou foi essa do primeiro dia. Porque você acaba que fala assim, eu saí do curso de formação, meu primeiro dia de trabalho. Você pega as situações assim, você fala, o que eu vou fazer agora? Tá? O que eu tenho que fazer? E até hoje a gente vem aprendendo, né? Porque cada situação é uma situação, cada ocorrência é uma ocorrência. Você tem que ir desenrolando, você tem que ir dando o melhor de si ali, né? Com as condições que você tem. E Samila, para encerrar,
além de estudar e de mentorar, o que você gosta de fazer nas horas vagas? O que a Samila Fonteles... Fala assim que eu não tenho folga, né? Ou se é que tem, né? Mas eu não tenho folga, porque... Um hobby, uma atividade... Na minha folga eu estou trabalhando, né? Com o meu Instagram. Porque, assim, não é um trabalho pra mim. Pra mim é algo que eu gosto de fazer. Então, eu tenho um prazer em postar, eu tenho um prazer em fazer um Reels que vai alcançar algumas pessoas, aquela palavra, eu tenho um prazer em estar respondendo os meus alunos, eu tenho um prazer em fazer o que eu faço hoje. Mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer, acho que você já percebeu no meu perfil, é viajar. Eu percebi. Eu antes mesmo de entrar na polícia, né? Sim, eu comecei a viajar já antes de entrar, juntei uma grana, fui fazer um mochilão. Esse ano, nas minhas férias, eu já vou fazer o meu segundo mochilão. E pra mim viajar é prazeroso. E falo que é um investimento, porque você acaba indo pra outro país, conhecer outra cultura, E eu gosto muito de observar também as polícias, né? Uma polícia que me chamou muita atenção foi a Polícia Nacional da Espanha. Eu acho que é assim que fala. Polícia Nacional da Espanha. Muitos policiais novos, muito policiamento, né? Quando eu fui pra Madrid, vi muito policiamento nas ruas. Muita gente nova, né? Tanto homens quanto mulheres. Uma tecnologia também, assim, viaturas novas, motos também. Então, assim, eu gosto muito... E uma Polícia Nacional Civil e a Guarda Civil é militar, né? Exatamente. É uma bagunça. Então, eu fico percebendo muito isso, né, nas viagens, como que funciona. E é muito interessante, eu gosto muito de viajar por isso, porque você acaba que você expande sua mente, você sai da bolha que você vive. Você começa a buscar outras coisas, você começa a observar como é que as pessoas vivem naquele país. Qual que é o horário que elas, tipo assim, até o horário que elas jantam, o que elas comem, como que elas fazem. Então, assim, quando eu viajei sozinha. Eu fiquei 2 meses fora. E eu tive muitos perrengues, né, muitas situações que eu tive que me virar, e isso eu vi que me ajudou muito hoje, né, a desenrolar essas situações, a ter mais persuasão, enfim. E eu gosto muito disso. E hoje eu falo que o dinheiro que eu tenho, né, claro que eu tenho que juntar uma grana aí para ter uma aposentadoria confortável, mas o que eu puder viajar, hoje eu vou viajar, porque para mim é incrível, é prazeroso, eu tenho um prazer em fazer isso. Eu amo viajar, eu amo conhecer outros lugares, eu acho que isso agrega muito na nossa vida, né? Tanto desenvolvimento pessoal, quanto as experiências que a gente vive para passar para outras pessoas também. Samila, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião Segura. Como eu falei, estamos de portas abertas para recebê-la novamente. Quero voltar, né? Pode fazer o convite, vai ser um prazer. E depois eu quero trazer um presente para Ana, para sua sobrinha, né? Trazer uma camisa para ela, né? Agradecer porque ela me indicou para vir no podcast. E espero vir compartilhar mais experiências daqui a um tempo também. Obrigado, Samila. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio, que conta aí nas suas redes sociais com mais de 110 mil seguidores, recebe o apoio da Caixa de Benefícios da Polícia Militar, da B2 Move e da editora Última Rácio. Muito obrigado a todos. Não deixe, aqueles que ainda não nos seguem aí no Instagram, não deixe de nos seguir, e aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, dê o seu like aí, e para que possa ser informado aí dos nossos próximos episódios do podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos e até a próxima.